Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito das maiores decepções nas bilheterias no ano de 2021 e eu vou dar o nome no vídeo de flops, né, porque eu acho que é um termo um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem. Não necessariamente esses foram os filmes que mais perderam dinheiro, mas foram as maiores decepções do ano, pelo menos na minha perspectiva. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar para eu tentar pelo menos chegar perto até o final de 2021. Então, para iniciar o vídeo, eu queria citar alguns filmes, né, que são mais menções honrosas do que grandes decepções. No primeiro lugar, eu colocaria Cry Macho, que é o novo filme do Clint Eastwood. O Clint Eastwood não tem mais feito tantos sucessos de bilheteria assim. Ele produz muitos filmes, né, ele é um grande diretor, que para a idade dele, né, ele continua de parabéns, produzindo muita coisa. E normalmente os últimos filmes não têm feito aquele grande sucesso, não tem tido aquele grande impacto, mas normalmente quando ele é o protagonista, como é o caso de Cry Macho, como é o caso de Gran Turino, como é o caso do filme A Mula, normalmente esses filmes têm performances bastante positivas e esse filme acabou não conseguindo fazer isso. E mesmo com um orçamento bem abaixo, né, desses outros filmes que eu citei pra vocês, o filme não conseguiu ter um resultado muito bom, fazendo 14 milhões de dólares nas bilheterias com um orçamento de 33 milhões de dólares. E o filme, obviamente, teve uma estreia simultânea na HBO Max, justamente por isso que eu tô colocando ele como uma menção honrosa, porque não necessariamente esse filme foi uma decepção, porque ele pode ter atraído o público pra dentro da plataforma de streaming. E em segundo lugar, como um grande fã da Disney, como um fã maior ainda da Pixar, eu vou citar o filme Luca, porque eu esperava poder analisar a bilheteria do filme Luca, eu esperava poder ver como os números de um filme da Pixar responderiam, né, a essa pandemia, mas isso não aconteceu porque eles jogaram o filme direto no Disney+. Mas o filme tem uma bilheteria mundial de 49,7 milhões de dólares, então por isso eu decidi incluir ele aqui na lista também como uma menção honrosa, porque eu gostaria muito de ter assistido esse filme nas salas de cinema. E aí mais uma menção honrosa da Disney que tá longe desses outros filmes em termos de perda de dinheiro, de outros filmes que eu vou citar aqui no vídeo, ficou o filme Viúva Negra, que conseguiu ser lucrativo pra Disney. O filme conseguiu fazer 379 milhões de dólares, só que o filme vendeu muito no Disney Plus Premier Access, né? Fez 60 milhões de dólares já no primeiro final de semana, então na somatória de todos esses fatores, o filme não foi, né, um prejuízo ali pra Disney, mas a gente tem que considerar que com um orçamento de 200 milhões de dólares, o filme fez somente 379. Eu tenho certeza que se você perguntasse no ano passado quem faria mais dinheiro, Shang-Chi, Viúva Negra ou Os Eternos, todo mundo falaria que Viúva Negra seria o maior sucesso, que depois Shang-Chi, Os Eternos, aí depende da opinião das pessoas. Mas eu, que entrei em muitos diálogos a respeito dessa quarta fase do universo Marvel, todo mundo tava falando, o único filme que vai ser um sucesso vai ser justamente Viúva Negra. Obviamente eu não tô considerando o filme do Homem-Aranha, porque com certeza o filme traria muito sucesso, mas eu vi muitas pessoas falando que Viúva Negra seria um filme a bater $1 bilhão e assim por diante, e o filme acabou não fazendo nem 400. Independente dos motivos, é uma decepção nas bilheterias. E uma coisa que tem que ser levada em consideração para vários dos filmes que eu vou citar aqui é que muitos deles não estrearam na China, sendo que normalmente os filmes americanos estreiam, pelo menos por uma janela um pouco menor. E pessoal, eu não sei se vocês acompanham o canal faz tempo, mas eu tenho um grande parceiro aqui do canal que é o Wallplay, que é um serviço de streaming da Wall, é um serviço de streaming que tem muito conteúdo diferente, eles têm filmes que você pode assistir, né, tem um catálogo de filmes e tem também muitos filmes on demand que você pode alugar e você tem 7 dias, se você quiser assinar e cancelar, né, você pode numa boa, você tem essa garantia, então vou deixar o meu link aqui abaixo. Se vocês se inscreverem lá no Wallplay, vocês ajudam bastante o canal, como eu disse, a Wallplay é um grande parceiro aqui do canal Triplo F e com certeza vocês vão aproveitar bastante o serviço. E finalmente a última das minhas menções honrosas, né, que são decepções, mas que eu não colocaria na minha lista principal, é o filme Matrix Resurrections, que teve uma abertura péssima de somente 12 milhões. O filme também tá na HBO Max, mas o filme foi um fracasso nas bilheterias, pelo menos na abertura norte-americana, e eu acho que o filme não vai conseguir reverter tão fácil porque o boca a boca não tá sendo positivo, inclusive teorias aí de que foi intencional, né, o filme foi feito ruim de forma intencional, então o boca a boca não tá sendo positivo, muitas pessoas não gostaram do marketing, e o filme teve uma abertura muito ruim, e com um orçamento de 190 milhões de dólares, o filme fez 66 milhões até agora, então o filme tem chances de conseguir pelo menos chegar perto do seu orçamento,
mas o ponto de break-even desse filme seria próximo dos 380 milhões de dólares, então ele teria que ter um multiplicador gigantesco, né, um multiplicador de no mínimo 5 para conseguir bater essa marca, e quem assiste o canal aqui há bastante tempo sabe que esse é um multiplicador praticamente impossível, a menos que ele estreie em muitos outros países que ele ainda não estreou, que não é o fato. É quase impossível desse filme ter uma performance como essa. O mais provável é que ele fique na casa dos 150, 180 milhões de dólares estourando. Então agora entrando nas decepções de fato, né, a gente tem em primeiro lugar o filme Snake Eyes, que é da franquia G.I. Joe da Paramount. E eles estão enrolando há muito tempo, né, pra trazer a franquia G.I. Joe de volta. Eles falaram que iam mexer com Transformers, que iam fazer um universo compartilhado. Então eles ficaram um tempão, né, esperando pra lançar mais um filme dentro do G.I. Joe. E escolheram o Snake Eyes, que era um personagem muito importante, né, que é um personagem que muitas pessoas gostam, lançaram um filme, gastaram uma baita grana pra fazer esse filme, gastaram aí reportados entre 100 e 110 milhões de dólares, e o filme acabou fazendo um pouquinho mais do que 40 milhões. Então esse filme perdeu muito dinheiro aí, perdeu pelo menos 150 milhões de dólares, se a gente considerar que esse filme teria que fazer pelo menos uns 200 milhões de dólares para se tornar lucrativo. Com certeza não foi um bom investimento e eles esperaram todo esse tempo para nada. Na verdade, nem para nada, né? Eles esperaram todo esse tempo para perder muito dinheiro. E depois, né, o próximo fracasso foi um filme que me levou inclusive a fazer um vídeo aqui no canal Triplo F, falando a respeito desses filmes juvenis de ficção científica, desses filmes meio futuristas, e o filme que junta o Tom Holland e a Daisy Ridley, né, o Tom Holland do Homem-Aranha e a Daisy Ridley de Star Wars, acabou sendo um enorme fracasso, o filme Mundo em Caos, né, que juntou a dupla. É um filme da Lionsgate, dirigido pelo Doug Liman, então esse filme tinha tudo para dar muito certo. O filme custou 100 milhões de dólares e trouxe somente 20 milhões de dólares de volta. Então foi um fracasso ainda maior, deve ter perdido aí reportados 180 milhões de dólares se a gente fizer um cálculo básico, né, que o filme tem que fazer no mínimo o dobro do seu orçamento. Obviamente, essa conta não é exatamente correta, obviamente cada filme tem algumas coisas ali que tem que ser analisadas, mas eu vou fazer um cálculo base aí para todos os filmes que eu vou citar aqui para vocês, e esse com certeza foi um dos que mais deu prejuízo nesse ano de 2021. E eu acho que isso aconteceu justamente porque o filme demorou muito para ser produzido. A produção desse filme, Chaos Walking, para vocês terem uma ideia, começou no ano de 2011, e o filme foi lançado somente em 2021. Então eles perderam todo esse boom desse gênero, né, de filmes. E o Tom Holland, inclusive, entrou no papel em 2016, então mesmo depois que o elenco se juntou, mesmo depois que eles contrataram os atores, levou 5 anos para esse filme chegar. E um filme que infelizmente entra na minha lista, né, por causa desses critérios que eu citei para vocês, é o filme O Esquadrão Suicida, que é um filme que eu particularmente adorei. O filme foi um fracasso nas bilheterias, ele custou 185 milhões de dólares e acabou fazendo 167 milhões. Então esse filme teria que ter feito novamente próximo dos 400 milhões de dólares para se tornar lucrativo, e ele fez muito menos do que isso. Então não foi um filme lucrativo. Novamente, ele teve um sucesso relativo. Ele também não entrou no top 5 dos maiores filmes da HBO Max de 2021, então ele não teve uma performance sensacional também nessa plataforma. Talvez isso seja em decorrência da receptividade ruim que o primeiro filme teve, mas eu não sei exatamente, né? Muitas pessoas não estavam nem entendendo o que era esse filme do Esquadrão Suicida. Meu irmão, por exemplo, perguntou pra mim, falou, pô, mas é aquele mesmo filme, né, do Esquadrão Suicida que eles estão relançando, porque eles não explicaram muito bem, eles deram o mesmo nome, né, enquanto o primeiro é chamado de Esquadrão Suicida, o segundo foi chamado de O Esquadrão Suicida, então isso acabou confundindo o público. Eu não sei se essa é a principal razão, mas não foi um filme que animou muita gente, mesmo que eu e muitas outras pessoas tenham adorado. E outro filme que perdeu muito dinheiro foi o musical West Side Story. Por alguns motivos, né, ele se encontra entre as maiores decepções. Em primeiro lugar, é um filme que custou 100 milhões de dólares e trouxe somente 36 milhões de dólares de volta. Então, novamente, né, o filme teria que ter feito acima dos 200 milhões para se tornar lucrativo. O filme fez somente 36. Ele ainda vai trazer mais alguns milhões, mas não vai ser um volume tão relevante assim, então o filme já pode entrar tranquilamente nessa lista. E o pior de tudo, é um filme dirigido pelo Steven Spielberg, né? É o primeiro musical descarado assim do Steven Spielberg. Ele já colocou músicas em filmes, mas não um musical propriamente dito. E o filme acabou sendo muito prejudicial, né, em termos financeiros para Fox e consequentemente para Disney. Na verdade não é Fox mais, né? É 20th Century Studios. E depois mais um musical mostrando que talvez essa onda, né, que veio pós La La Land, talvez ela tenha acabado. O filme In the Heights, né, ou Em um Bairro de Nova York. O filme fez muito pouco dinheiro. Novamente, mais um grande fracasso, só que o filme teve uma performance um pouquinho melhor do que o West Side Story, justamente porque
o custo dele foi bem menor, ele custou 55 milhões de dólares e trouxe 43 milhões de dólares nas bilheterias. Então foi um fracasso, mas não foi um fracasso tão grande assim e não tem nenhum grande nome como Steven Spielberg, até tem o nome Lin-Manuel Miranda, né, que é um dos grandes nomes aí dos musicais hoje em dia, mas não tem um grande diretor, né, como é o caso do Steven Spielberg. Então a decepção é até um pouquinho menor do que de West Side Story. E ao contrário do filme anterior, que é um filme da Disney, esse aqui é um filme da Warner que estreou simultaneamente na HBO Max. Então algumas pessoas assistiram também na HBO Max, mesmo que os números tenham sido bem ruins, né, conforme dados que foram lançados aí no decorrer do ano. E aí mais um filme da 20th Century Studios, que é o filme O Último Duelo, do Ridley Scott, com um elenco muito bom, né, com Matt Damon, com Ben Affleck, com Adam Driver e com outros grandes atores. O filme custou 100 milhões de dólares também e trouxe somente 30 milhões de dólares de volta, então era um filme que tinha que ter feito no mínimo 200, fez somente 30 e não é um filme que teve o apoio de um serviço de streaming, não é um filme que dá pra usar desculpa, estreou no Disney Plus, estreou no Star Plus, estreou na HBO Max, isso não aconteceu e mesmo assim um filme com um grande diretor e um filme com um grande elenco não conseguiram corresponder às expectativas. Muito longe disso, eu acho que não é um gênero que atrai mais muita gente. Eu acho que a gente viu o auge ali com O Senhor dos Anéis, depois veio Troia, depois vieram alguns outros filmes antes disso tudo, veio Gladiador, né? Eu acho que esse estilo de filme não tá mais pegando tanto assim, né? Esse tipo de filme mais medieval, digamos assim, muitos deles não têm tido um resultado satisfatório. Eu acho que agora esse gênero migrou de vez para televisão, né, através de Game of Thrones, por exemplo, Wheel of Time, que a gente tá vendo, The Witcher. Obviamente não é uma comparação tão adequada assim, né, mas eu acho que os públicos são semelhantes. Eu sei que esse filme não tem fantasia, né, que são filmes mais realistas, mas esses épicos de fantasia que eu tô citando pra vocês, eu acho que atraem mais ou menos o mesmo público. E um filme que foi uma decepção pessoal, né, pra mim, que sou um grande fã do Edgar Wright, que é um grande diretor, né, ele fez a trilogia dos Cornetos, ele fez Baby Driver, ele fez muita coisa boa, ele fez Noite Passada em Sorro, que é um filme da Focus Features e foi uma decepção em termos financeiros. O filme custou 43 milhões de dólares e trouxe somente 23 milhões. Então, não foi uma decepção tão grande, até por isso eu deixei mais pro final do vídeo, porque eu sei que muitas pessoas nem assistem os vídeos até o final. Então foi uma grande decepção, mas não foi uma decepção que perdeu ali 100, 200 milhões de dólares, como outras que a gente viu hoje. E finalmente, né, um filme com Hugh Jackman, que é uma grande estrela em Hollywood, o filme Reminiscence, que também saiu simultaneamente na HBO Max, que teve uma performance bem fraca na plataforma de streaming. O filme fez somente 15 milhões de dólares com um orçamento de 55 milhões. Então, mais uma vez, não é um filme que foi uma das maiores perdas do ano, não dá pra gente falar que foi um dos maiores flops de todos os tempos, mas com certeza a expectativa era um pouquinho mais alta, o marketing do filme não foi bom, eu até esperava que esse filme fizesse um pouquinho mais de barulho, mas não foi o que aconteceu. Então, ele entra também na lista das maiores decepções ou dos maiores flops do ano de 2021. Então é isso, pessoal. Agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? Eu esqueci de alguma grande decepção? Tem algum outro filme que eu não citei aqui? Como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.